noite, eu sou o pastor Wagner Fernandes, chegando através da Teia Missionária até a sua casa, sua família. Eu gostaria de lembrar que esse programa foi feito para trazer uma mensagem de esperança, de esclarecimento, uma mensagem para abençoar a sua vida de algum modo, para desatar algumas confusões e também para você conhecer pessoas ao redor do mundo, pessoas que estão no Brasil, em outras partes, sendo abençoadas e abençoando outras vidas, sendo instrumentos. E nas mensagens tenho sempre falado sobre a Bíblia, falado sobre a palavra do Senhor e o que a palavra de Deus diz sobre determinados assuntos. Nesses períodos, muitas pessoas se perguntam sobre a questão política, né? O Brasil vive um momento diferenciado, mas eu gostaria de refletir com os irmãos biblicamente sobre essa questão política, o cristão e a política, como é que isso deve acontecer, porque há sempre muita confusão, infelizmente há muita mistura, mas eu gostaria de dizer pacificamente, tranquilamente, com a orientação do Senhor, como podemos nos comportar em momentos como esse. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em primeiro lugar, no livro de Lucas. Livro de Lucas 2, versículo 1 a 4, como aparece na tela, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta, lançar aqui uma provocação. O cristão deve obedecer às autoridades? Essa é a primeira pergunta. Deve sim. A palavra de Deus fala de um momento em que foi necessário que José, com Maria ainda grávida do Senhor Jesus, tiveram que sair de um lugar e ir para outro por conta de um decreto. Ah, mas era o Império Romano e tudo mais, mas foi necessário que eles obedecessem às ordens, às regras, às leis daquele momento. Então, não é pecado o crente, o servo do Senhor, obedecer à autoridade em coisas que possam ser razoáveis, justas, dentro daquele conceito de cidadania. Ele foi necessário que ele fizesse. Então, em primeiro lugar, que você reflita nisso para que não haja confusão. Ele pode e deve obedecer às autoridades, sim, até o momento em que ela não conflite com as suas convicções cristãs, com suas premissas, com os seus princípios. A priori, você deve sim, que são autoridades instituídas pelo Senhor e merecedoras das suas orações. Eu gostaria que você refletisse também, em segundo lugar, a pergunta é a seguinte: o cristão deve separar política de religião? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 20, do 19 ao 26, você verá uma história muito interessante que fala de Jesus sendo ali tentado, sendo provocado por alguns homens para ser pego, em algum erro de discurso, para que os judeus pudessem estar lá tirando proveito disso para prendê-lo, e eles dizendo: Senhor, é correto pagar o tributo, o imposto ao imperador romano? Os judeus não iam gostar de ouvir nada disso, porque eles eram contra aquela dominação, aquele império, aquele poderio. Então, se ele dissesse não, ele estaria indo contra Roma também. Então, naquele momento, Jesus estava mostrando de quem é a cara e o nome dessa moeda. O povo respondeu: de César. Então, bem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, talvez separar política de religião talvez seja uma atitude sábia nossa, povo de Deus, no aspecto de você poder se posicionar. Em alguns momentos, você não vai poder dizer que acredita, que não concorda com aquilo só porque é evangélico. Talvez você tenha outras informações também. Isso talvez não será justo, porque o Estado não foi feito para agradar só evangélicos, foi feito para agradar as outras
os outros segmentos da sociedade também. É isso que nós temos que ter a noção, porque a Idade Média já acabou. Nós temos que pensar num governo, num Estado que beneficie todos, não somente a nós. Seria egoísmo, seria muita mesquinhez da nossa parte pensar dessa forma. Então, separar política de religião é algo muito importante para nós. Em terceiro lugar, eu gostaria de refletir com vocês, como deve ser o comportamento do cristão? O que deve falar o cristão? No livro de Tito 3, do capítulo 1 a 3, Tito 3, do 1 a 3, diz assim: admoesta-os os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Bom, o comportamento do cristão, ele deve ser um cristão para início de conversa. Né? Como deve ser a conduta do cristão nesse momento? Ele deve ter o seu testemunho. Nos anos 70, 80, o pastor Billy Graham, reverendo Billy Graham, ele pregou em várias posses de presidentes norte-americanos e isso não foi condenável pela comunidade evangélica de modo algum, porque ele estava ali sendo um obreiro do Senhor, orando por uma vida que estaria exercendo uma autoridade. Então, ali não havia mistura de política com religião, mas havia uma conduta, a posição do evangélico que se coloca como uma pessoa que apoia tanto aquele que ele votou quanto aquele que ele não votou, como uma pessoa que Deus instituiu ali. Então, eu gostaria de dizer para vocês, o comportamento nosso deve ser um testemunho de fé e de prática. O nosso testemunho deve manter os princípios. Não estou dizendo que nós não devemos manter os princípios, devemos manter os princípios quando eles serão abusados, quando eles serão invadidos. Então, para que esses nossos princípios sejam mantidos também, então essa conduta, abra sua Bíblia também em 1 Pedro 2, do 12 ao 17, você verá o texto também aí na tela. 1 Pedro 2, do 12 ao 17, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém. Esse texto ele fala sobre a harmonia, sobre a obediência, sobre a honra que deve ser dada ao governante, sobre aquele que teve a investidura, mas mesmo tendo aquela honra, permanecemos cristãos, permanecemos com a nossa conduta como crentes do Senhor. Então, curva sua cabeça, eu gostaria que você refletisse nesse pleito eleitoral que se aproxima, você terá que fazer sua escolha, mas peça sabedoria de Deus, sabedoria do Senhor, mas que Ele te dê condições de pensar também, de pensar no que foi feito, no que deixou de ser feito, no que aconteceu, no que deixou de acontecer, para que você tenha a sua consciência mais pura possível para fazer a sua escolha, né? E que Deus abençoe a sua decisão. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor não descuidou do Brasil. Mesmo o Brasil num momento tão difícil, tão dramático, o Senhor não descuida de nós. Apesar, Senhor Deus, de acharmos que vivemos um caos por completo,
lhe pedimos, ó Pai, que liberte o Brasil de problemas mais sérios, Senhor Deus, como a fome, a miséria, a insegurança, a guerra civil. Liberte-nos, Senhor Deus, desses problemas. Liberte, Senhor Deus, o Brasil dessa polarização, Senhor Deus, política que não tem feito bem, Senhor Deus, que não tem abençoado, que tem feito a comunidade evangélica se dividir também, Senhor. Eu quero pedir que venhamos a unir pelo melhor para o Senhor e para as pessoas, Senhor Deus, não só para o melhor para os evangélicos. Eu quero pedir, Senhor Deus, que nós tenhamos, Senhor Deus, um testemunho vivo nesta hora e que a urna, Senhor Deus, possa refletir a Tua vontade, possa refletir o melhor para o povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esta foi a Teia Missionária de hoje. Eu gostaria de pedir que você entre em contato conosco através de contato@teiamissionaria.com.br. Quero pedir a você, jovem, que reflita no que Deus tem para a sua vida e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.